Abra a palavra, abra o seu coração e vamos voltar aqui para aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, tá certo? Capítulo 14 é o fechar da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e de Barnabé, que também vai ser chamado de apóstolo aqui nesse momento. Então são os primeiros missionários. Você sabe que a palavra apóstolo significa aquele que é enviado, né? Aquele que vai, aquele que parte, aquele que foi comissionado. Quando Jesus, lá em João 20, 21, diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, é exatamente essa expressão de se tornarem enviados, apóstolos, e talvez hoje a palavra mais forte e que mais combine com a palavra apóstolo, de enviado, são missionários, né? Hoje, de uma maneira moderna, é missionários. Até porque a gente resguarda para dizer que os apóstolos são aqueles que andaram com Jesus, viram Jesus, são testemunhos oculares da sua vida e do seu ministério. Né? E em cima da fé, daquilo que eles viram, do que eles são testemunho, nós também cremos e a nossa fé é fundamentada e embasada. Então esses dois primeiros missionários foram espalhados ali e eles estão terminando a primeira viagem missionária deles. E eu queria ler com você aqui em Atos, capítulo 14, eu queria ler com você a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Está com a sua Bíblia aberta, não? Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Pausa. Amados, esse é o resumo forte. Depois desse mover missionário, esse é o resumo forte de tudo que aconteceu nessa viagem missionária. Depois que eles saem de Antioquia lá na Síria, eles vão para Chipre. Falamos disso na semana passada. Atravessam a ilha de Chipre e encontram com o procônsul, o líder ali daquela ilha, chamado Sérgio Paulo. Começa a falar de Jesus para Sérgio Paulo, aparece um Bar Jesus, um filho de Jesus, que Paulo vai chamar de filho do diabo. Né? Parece filho de Jesus, Bar Jesus, filho de. Né? Quando você vê na Bíblia, Bar Jonas, filho de Jonas. Aqui aparece um filho de Jesus que não tem nada a ver com Jesus, pelo contrário, ele é quem perverte a palavra do Senhor Jesus. E Paulo, muito ousado, diz, vai ficar cego, aí o cara fica cego, anda tateando, e aí o procônsul, uau, esse pessoal fala com autoridade, se converteu. E aí eles saem da ilha de Chipre e vão para o continente, e no meio dessa ida para o continente, o João Marcos, que ia como um ajudante, João Marcos desiste, desanima e volta para casa. E Paulo e Barnabé continuam, e eles vão até a cidade de Antioquia. E lá eles vão para uma sinagoga, pregam o evangelho. O que acontece? Alguns judeus se convertem e outros judeus não se convertem. A maioria dos que não se convertem expulsam Paulo e Barnabé da sinagoga. E aí Barnabé vai para os gentios. E aí passa um pouco, Paulo vai para outra cidade, vai para
para Listra, ou melhor, vai para Icônio. Eles vão para outra cidade, o mesmo processo. Vão para a sinagoga, pregam lá. Judeus incrédulos, diz o capítulo 14, versículo 2. Mas judeus incrédulos incitaram, irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Dividiu-se o povo da cidade, versículo 4 do capítulo 14. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Paulo e Barnabé são chamados aqui de apóstolo por Lucas. E como surgisse um tumulto entre gentios e judeus, associados com suas autoridades para ultrajar e apedrejar, quer dizer, armaram para que eles fossem apedrejados. E aí eles saíram e foram para Listra e Derbe, outras cidades ali da circunvizinhança. Então eles vão para Antioquia, perseguição, prega o evangelho, pessoas se convertem, perseguição. Eles vão para Icônio, pessoas se convertem, perseguição. E eles vão então para Listra. Lá em Listra, aqui, olha só, acontece um negócio muito, muito assim, impressionante em Listra, nessa cidade, que hoje é a Turquia, faz parte da Turquia, a chamada de Ásia Menor. Versículo 8 diz assim, do capítulo 14: estando em Listra, como costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele o olhar, vendo que possuía fé para ser curado. Eu acho essa expressão assim tão marcante, porque Paulo está pregando, aquele homem está ouvindo, e de repente diz que Paulo olha e vê que aquele homem tem fé. Aquele homem tem fé para ser curado. É um encontro. É um encontro. Paulo crê, Barnabé crê, conhece a Deus, sabe do poder dele. Aí ele olha para aquele paralítico e descobre que o paralítico também tem fé para crer, para ser curado. E aí diz o texto, versículo 10, apruma-te, endireita os teus pés. E ele saltou, assim, rapidinho, nada de... Não, saltou, pulou. E aquilo foi tão emocionante, diz o versículo 11, quando as multidões viram o que Paulo fizeram, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Sabe, houve um povo, ficou assim, nós conhecemos esse homem e ele agora foi curado. Então eles começaram a chamar Paulo de Mercúrio e chamar Barnabé de Júpiter. Eles começaram a dizer que os deuses desceram, que Barnabé era o Júpiter e que Paulo era Mercúrio. E aí é muito interessante, versículo 12. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então Paulo era o falador, né? Então ele ganhou o título de Mercúrio, né? E interessante porque a postura dos apóstolos ela é fantástica, porque às vezes as pessoas querem endeusar certos homens e certas mulheres de Deus. Entendem isso? Aqui é uma tentativa de endeusamento. Eles começaram a dizer, uau, é um Júpiter, é um Mercúrio, que eram os deuses romanos, não é? De uma forma diferenciada, nós também temos as tentativas. Gente que, por ser cristão, gente cristã, também às vezes passa pela fase de ser endeusados. Deu um probleminha aqui, mas já melhoramos. Passa por essa fase de querer ser endeusado, né?
Ah, é o pastor fulano de tal, é a missionária fulana de tal. É um Júpiter, é um Mercúrio, é a mulher consagrada, a mulher de Deus. E muitas vezes nós corremos o risco de achar que somos alguma coisa. Achar que realmente somos alguma coisa fora de Jesus. Achar que em nós há algum tipo de poder. Achar que a gente vale mais do que outros. Não, não, não. Paulo, ouvindo isso, versículo 14, rasgaram as suas vestes. Rasgaram. Há um texto da palavra de Deus que a gente deve elogiar, né? A gente deve. Honra a quem honra. A gente deve elogiar as pessoas. Aliás, pelos elogios a gente vê se a pessoa é boa ou ruim. Porque quando a gente confunde as coisas e recebe para si os elogios, a gente corre um risco muito grande daquilo que a Bíblia diz, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando a pessoa começou a chegar e dizer assim, olha, você é um Júpiter, você é isso, tirando a glória de Jesus, tirando a glória, a honra de Jesus e dando para qualquer outro, tirando a glória de Jesus. Esse tempo atrás, pessoas vieram orando, aí falaram, estamos orando por Jesus, é Jesus? Tá, é Jesus, então vamos orar por Senhor Jesus. Daqui um pouquinho, uma pessoa falou assim, os meus guias me informaram que, peraí, ou Jesus, ou os seus guias. Você não pode servir a dois. E a glória dele não vai ser dividida. Deus não vai dividir a sua honra e a sua glória. Ou é Jesus, ou não é nada. Aqui eles estão querendo dar a glória que é de Jesus, o poder e a maravilha e os milagres que Jesus operou pela instrumentalidade dos apóstolos para Júpiter, para Mercúrio. Paulo rasga as vestes. Paulo vai para o meio da multidão, versículo 14, saltaram para o meio. Senhores, por que fazeis isso? Por que que vocês estão gritando para eles? Não! Senhores, por que fazeis isso? Olha o versículo 15. Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs, inúteis, vocês se convertam ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Júpiter não fez nada, é Deus morto. Mercúrio não fez nada, é Deus morto. Quem opera? O Deus vivo que fez céus e terra. Eu sou homem e ele é mortal, nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos. Mas o Deus vivo, o Deus que preparou, o Deus que enviou, o Deus que enviou Jesus, é esse. E diz o texto que foi com dificuldade que impediram as multidões, versículo 18, de lhes oferecer sacrifícios. Sacrifícios. Para mim não. Para Jesus, para o Senhor, para o Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. Eu não posso pegar a glória de Deus e tirá-la dele e colocar sobre qualquer um. Interessante, lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante, há uma expressão muito dura ali, porque Paulo vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça, dos que pervertem, trocam, impedem a verdade, trocam a verdade pela mentira, e que adoram e servem a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Aqui Paulo tem que partir para o meio da multidão e dizer assim, nós também somos iguais a vocês. Estamos debaixo da graça, estamos anunciando para vocês as boas novas, o evangelho de salvação, para que vocês mudem, saiam desses ídolos mortos e venham servir a Jesus, a Deus vivo, Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que faz o bem, dando chuva do céu, chuvas, terras frutíferas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura. Não é Júpiter nem Mercúrio que traz
fartura. Não, é o Senhor. Então a gente pode caminhar e glorificar o nome do Senhor e andar com Ele para a glória dEle. Foi até com dificuldade. Veja, um milagre estrondoso. Mas em versículo 19, que é o texto que nós lemos, diz: vieram, porém, judeus lá da cidade de Antioquia e que passaram pela Icônio e instigando-se a multidões e apedrejando a Paulo. De uma hora acabou o povo, a multidão, diz que ele é Júpiter, que ele é Mercúrio, ele é um deus. Passa um pouquinho, ele é apedrejado tão fortemente que não restou a ele vida. Tem alguns até comentaristas que vão achar que aqui Paulo teve um processo de ressurreição. Porque diz o texto que arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Jogaram tanta pedra em Paulo que quando ele desfaleceu, arrastaram ele e falaram assim: esse aqui já foi, menos um. Mas aí os discípulos se reuniram a ele e ele se levantou e voltou. O tempo dele não havia terminado, o ministério dele não havia terminado, e enquanto Deus assim o aprovesse, dele iria continuar. E aí, diz o texto que eles ficam lá em Derbe um bom tempo, fortalecendo, mas aí chega uma hora que eles vão voltar. E eles voltam pelas mesmas cidades. Eles foram Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Agora eles estão em Derbe e eles falam assim, vamos voltar. E eles vêm Listra, Icônio e Antioquia. E o que eles vêm fazendo? Eles vêm dizendo o que nós lemos, versículo de número 22. Fortalecendo a alma dos discípulos. Interessante. Paulo escreve, né? Aquele texto maravilhoso que as mulheres congregacionais gostam muito. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que maravilha! Não é só para as mulheres congregacionais, é para mim, é para você. Sede firmes e constantes. Então é para mim que Paulo vai voltando com Barnabé e vai dizendo isso. Olha, pega os teus joelhos vacilantes e firma, os teus, né, dobra a hora, vale a pena servir ao Senhor, mesmo que, através de muitas tribulações, de muitas angústias, foram perseguidos em Antioquia, depois eles foram perseguidos em Icônio, foram perseguidos em Listra, foi apedrejado, dado como morto, esse aqui não atrapalha mais, foi tudo. E Paulo e Barnabé levantam e diz, vale a pena servir a Jesus, vale a pena servir, mesmo através de muitas tribulações. O que importa é entrar no reino de Deus, o que importa. Quantas lutas e tribulações, irmãos, você já passou? Vai negar? Vai deixar Jesus? Sempre me recordo daquele texto quando Jesus faz um sermão difícil e ele acaba de falar, olha, quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Querendo ensinar um pouco sobre a profundidade da Santa Ceia, de fazer parte da comunhão no corpo de Jesus. O povo que gostava da multiplicação dos pães, o povo que gostava dos peixinhos, do sanduíche de peixe, não é? O povo que gostava de um McFish divino. Quando Jesus fala de um discurso duro, um sermão difícil, todo mundo começa a escapulir, todo mundo começa a fugir, todo mundo confunde as coisas e deve ter achado Jesus um discurso canibalesco e aí vão embora. Jesus olha para os discípulos e diz, vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem me abandonar? Vocês não querem deixar o caminho? Vocês não querem deixar de me seguir? Vocês não querem deixar de obedecer à verdade, à palavra? Vocês não querem? Podem ir. E aí Pedro, sempre Pedro,
Pedro diz, para que iremos nós? Eu acho que Pedro estava dizendo assim, Senhor, o sermão está complicado, está difícil, nós não estamos entendendo direito também não, mas para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só tu. Só o Senhor tem palavras que fazem a gente sair dessa vida que tem morte, dessa vida que é passageira, dessa vida que a gente nasce, cresce e quando tem muita sorte vive anos e depois morre. Mas tem gente como a minha netinha em 2 meses e já foi, e já cumpriu o seu propósito aqui nessa terra. Mas tem gente que vive com 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100, 80 anos, 82, como também nessa semana morreu o seu Ayrton Leitão. Oh, não sei, alguns esticam mais, outros esticam menos. Não, esse é um propósito e um mistério que não temos. Mas esse é um lugar passageiro. Este é um lugar eu diria, curto. Esse é um lugar de preparar para aquilo que é eterno, porque nós perdemos a eternidade por causa do pecado. Lá em Adão, lá no Éden, nós perdemos. Lá no Éden, o Adão podia ter comido tanto a árvore da vida, quanto qualquer outra árvore da vida, ou de outras frutas, mas ele só não podia desobedecer a palavra. E ele nem comeu da árvore da vida, ele foi direto para desobedecer, e desobediente foi expulso da eternidade, e de tal maneira que nós estamos aqui, de certa forma, como, eu vou usar um termo complicado, mas um tempo para ser tratado, um tempo para a gente, de fato, ser resgatado. Aliás, até a natureza aguarda a redenção dos filhos de Deus, né? Ele está aguardando, guarda por você e por mim. Nós estamos aqui para resgatar, porque toda a natureza, a criação foi afetada por causa do maldito pecado que entrou. E o pior, que estraga a gente, estraga tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, escreve: eu quero fazer o bem que eu prefiro fazer, eu quero fazer, mas ao querer fazer o bem, eu acabo fazendo o mal, o que eu não quero fazer. E aí ele tem aquela dicotomia, aquela luta, dizendo: por que eu faço o que eu não quero fazer? Ora, se eu faço o que eu não quero fazer, é porque o pecado habita em mim, porque aqui na minha mente, no meu coração, eu quero fazer o que é certo, eu sei que eu tenho que adorar, agradecer, viver, fazer as coisas honestas, as coisas certas, mas eu acabo fazendo errado. Por que faço errado? Por causa do pecado. Pecado. E, lamentavelmente, o Senhor Jesus nos perdoou, nos purificou, mas ainda o pecado habita em nós, diz o apóstolo. Quem me livrará do corpo dessa morte, que é marcado pelo pecado? Mordido o calcanhar o homem foi. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Quando Jesus Cristo voltar, quando nós partirmos para encontrar com eles, nós seremos livres da presença do pecado. Nós seremos livres da presença do pecado. E não há coisa mais preciosa do que nós estarmos vivendo para a glória do Senhor. Que palavras de vida eterna só o Senhor Jesus tem. E é isso que Pedro diz lá: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras que nos leva à vida eterna. E nos tira dessa vida passageira. Nos arranca do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Para quem iremos nós? Então não importa. É disso que Paulo está falando. Quer dizer que você aceitou Jesus e recebeu pedradas? É. Quer dizer que você aceitou Jesus e foi perseguido? É. Quer dizer que você aceitou Jesus e as pessoas não te receberam em casa? É. Quer dizer que você foi perseguido e queriam te endeusar, porque você pregou e queriam fazer de você um semideus, queria que você também perdesse a ligação sua. Então tem sempre essas batalhas? Tem! Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Oh, amados, lamentavelmente, nós temos uma doutrinazinha que entrou sorrateiramente pelas igrejas
que vai falando sobre que o crente não sofre, que o crente é só de glória em glória, que o crente é só vitória, que o crente não passa por isso, não passa por aquilo outro, para de sofrer, o crente isso, e aí tem um monte de crente frouxo, meu Deus do céu, gente que não aguenta mais um tranco, gente que não pega mais. Gente que acontece uma coisinha e fica, oh meu Deus, oh meu Deus, meu Deus. Aí se acontece lutas, ele foge. Mas que você foge para quem? Você vai para onde? Para quem iremos nós? Paulo volta em cada um. Olha, gente, nós viemos aqui, pregamos o evangelho e recebemos paulada. E o que nós queremos dizer é o seguinte, fiquem firmes, perseverem, perseverem. Olhe o que aconteceu conosco, mas olhe também o que aconteceu com Jesus. Varão aprovado, só fez o bem, foi para onde? Na cruz. Por que ele foi parar na cruz? Por minha causa, por sua causa. Se ele não vai para a cruz, nós não tínhamos perdão, nós não tínhamos salvação, nós não tínhamos graça. Foi necessário que Jesus pagasse o escrito de dívida que pesava sobre você e sobre mim. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, cuspido, zombado, escarnecido, né? Crucificado. E o apóstolo Paulo e Barnabé também passaram. E o que ele está dizendo é, não faz diferença. O que importa de tudo é entrar no reino de Deus. Aqui. É viver e servi-lo. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tudo passa. Nesse período de Covid, isso ficou muito forte, não é? Eu vi uma reportagem de uma pessoa da Itália, filha de um banqueiro riquíssimo, dizendo que ele tinha dinheiro para comprar vários hospitais. O hospital que ele estava sendo dele podia ter comprado vários. Mas o pai dela, riquíssimo, morre por falta de ar. Todo o dinheiro do mundo não dava para ele comprar ar para ele. Interessante, né? Falta de ar. Interessante. Quando Deus chama o Espírito Santo de Espírito, pneuma, ar, que enche os nossos corações. Riquíssimo, o homem morre por falta de ar. Por falta de ar. E para a mesma vala, para o mesmo túmulo, o caixão não podia ser aberto, não houve sepultamento direito, não houve nada, porque estava contaminado. O mesmo pobre, o mesmo processo. Não dá para fazer um velório rico, chique, maravilhoso, anababesco. Volta ao pó, como era. E aí tem que se apresentar diante de Deus. E aí, o que é que importa? Qual foi a diferença? Tendo dinheiro para comprar vários hospitais, mas não tinha ar. Que Deus tenha tido misericórdia. Mas para mim e para você, o que vem à tona é que eu e você hoje temos ar. Temos a presença, o sopro. A graça bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos comprou, que nos redimiu, e mesmo que passe por tribulações, sofrimentos, angústias, perseguições, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem presente, nem passado, nem futuro.
nem principados, nem demônios, nem potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nada. Nós somos dele. Por isso que Paulo está dizendo, olha, as pedras não são nada, nada. Mas o que isso mostra para mim e para você é que nós também temos que estar preparados para amá-lo, preparados para segui-lo, preparados para imitá-los. E aquilo que aconteceu com Paulo naquela época também serve para você e para mim agora, para a gente dizer assim, opa, fortalece tua fé. Você está duvidando? Você está titubeando? Você está desanimado? Mas eu duvido que você tenha sido apedrejado por causa de Jesus. Eu duvido que você tenha sido preso, perseguido por causa de Jesus. As nossas perseguições e lutas que nós temos aqui no Brasil são ínfimas em comparação com aquilo que os primeiros, aquilo que a igreja emergente estão passando. Mas eles estão vivendo o evangelho líquido, o evangelho simples, o evangelho puro, o evangelho de poder, o evangelho de graça, o evangelho do sacrifício, o evangelho do vale a pena servir ao Senhor Jesus. Vale a pena esperar, vale a pena, porque eu quero é estar lá, e o que eu quero é chegar lá. E junto com os meus irmãos do passado, do presente e do futuro, celebrarmos um hino de louvor ao nosso Deus, ao nosso Deus. Paulo e Barnabé voltam por cada uma das cidades, não fugiram, não se esconderam, e diz, vale a pena, fica firme, porque não há outra salvação a não ser em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Irmãos, eu quero terminar dizendo, fica firme, vale a pena, vale a pena. O Senhor nos comprou com precioso sangue, o sangue do Cordeiro Jesus. Não um animal, não, mas o precioso sangue do Filho de Deus, o Santo. Ele nos comprou. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Qual é o objetivo? Diz Pedro, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não retroceda, não dê um passo atrás. Quem lançou a mão do arado, não olhe para trás. Se olhar, diz a palavra, não é apto. Não é apto. Como as 10 virgens que vão se encontrar e esperar o Senhor Jesus, tem 5 prudentes e tem 5 tolas, nécias. Umas levaram óleo suficiente, unção suficiente, fé suficiente, capacidade de esperar suficiente. E elas foram, as outras estavam meio frugais. Chega uma hora, está demorando. Será que vamos ter azeite suficiente? Dá um pouquinho para nós. Não podemos dar o meu para o seu, porque senão não vai faltar para mim também. Corre, vai lá no mercado, compra rápido. Aí as 5 nécias foram comprar o azeite. E as prudentes ficaram. E enquanto elas foram, a porta se abriu. Ué, não eram 10? Não, as 5 elas estão por aí, dando uma voltinha. Elas foram comprar um azeite, esqueceram. Entrou as 5. Fica firme. Seja uma dessas noivas prudentes. Vamos servir ao Senhor, vamos caminhar com Paulo e Barnabé e vamos mesmo no meio de muita tribulação. O que importa é entrar no reino de Deus. Que o Senhor aplique a porção lida na sua
no seu coração e na sua vida. E eu diria, nesses dias difíceis, olha para o autor e consumador da nossa fé. Não tira os olhos dele lá. Buscai as coisas lá do alto, lá onde Deus, Cristo, está assentado. E nós estamos assentados em Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, porque nós morremos e a nossa vida está oculta em Deus. Olha para Jesus e vamos marchar para a glória dele, até o dia que ele rompa os céus ou nos leve para os céus. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que a paz do Senhor Jesus reine sobre o seu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oremos, oremos. Feche seus olhos. Ó Senhor, aviva em nós a tua verdade e a tua palavra. Ó Senhor, olha para cada um de nós e desperta teu povo, tua igreja, aviva, Senhor, a tua obra. Levanta uma geração, Senhor, de gente que só tema desobedecer, pecar contra ti. Que não tenha medo de quem pode lançar a alma na prisão. Oh, não, só tema uma coisa, de desobedecer e de envergonhar o teu santo nome. Senhor, levanta uma geração e aviva a tua obra na tua igreja no Brasil, para a honra e glória do teu santo nome. Dá-nos uma semana de paz, dá-nos uma semana de vigor, para a glória de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. E se você entende que ficou até aqui, até agora, não é? E que esta é uma palavra que pode alcançar outras pessoas, eu desafio você a compartilhar. E você pode fazer isso muito fácil, é um clique aí que você dá aí e você compartilha nas suas redes. Quem sabe mais alguém vai ouvir esta palavra e quem sabe o Espírito do Senhor também vai trabalhar no seu coração. Também, daqui um pouco ela vai estar no YouTube, lá na nossa página. Também você pode divulgar lá pelo YouTube. Enfim, é uma maneira hoje de você estar evangelizando e espalhando a palavra por aí afora, tá certo? É uma maneira de você fazer isso e nós queremos convidar você também a fazer dessa forma. Mas eu queria também que você orasse aqui por nós, aqui pela Missão Projeto Zero, pelos nossos missionários, o Hernani e Licínia, que estão lá em Foz do Iguaçu, Eva e Tony, que também estão lá. Eu quero que vocês orem pelo Antônio Felisberto, pastor Antônio Ivanilda, que estão em Colombo. Orem pelo Felipe, aqui em São Francisco. Ore pela mãe da noiva do Felipe, descobriu que está com câncer, e nós estamos pedindo que o Senhor também estenda a sua mão sobre ela. Então ore pedindo a graça de Deus. E ore também por nós, eu e Juliana, aqui em São Francisco do Sul. Nós estamos querendo, se Deus assim o permitir, que a partir de agosto, mesmo a casa não estando pronta, nós queremos vir em definitivo aqui para São Francisco do Sul. Nós pedimos as suas orações. Amém? Fique na paz. Beijo no coração e até quarta-feira que vem, se Deus assim o permitir. Fica na paz. Qualquer coisa deixa aí nos pedacinhos aí, motivos de oração, pedido, uma palavra, e compartilha isso nas suas redes. Deus te abençoe.